Então, começamos um mês, né? Na verdade, a gente está em outubro. Eu falo isso, gente, é porque eu amava a primavera, adorava setembro, mas eu amo outubro, porque outubro tem muitas coisas importantes. A gente fala de criança, a gente fala de responsabilidade, a gente fala de aniversário de um bocado de amigo meu. Então, eu queria dizer a vocês que outubro é um mês importante, mas o que o Trago Verdades veio fazer agora é falar de uma coisa, de um assunto, de um momento que nós achamos importantíssimos. Amanhã, o futuro. Quem é o futuro da gente? Criança. Outubro, criança, massa, né? Mas não é da brincadeira que eu tô falando. Eu queria falar de coisa séria. A gente tem que cuidar das nossas crianças para que o futuro delas e o futuro do nosso país seja uma coisa boa. E para isso a gente tem que entender o que é que está acontecendo com elas. Você sabe? Não sei se você sabe. Se você souber, é ótimo, espalhe. Porque o que a gente tem que fazer é abraçar essas crianças Cuidar, e né? cuidar delas, exatamente. E, Paula Motti, quem tá aqui? Primeiro, onde estamos? Ah, onde estamos? Nós estamos no Shopping da Bahia, no Planeta Criança, Quase errou. fazendo. Não, tá nada. Planeta Criança, assim, voltando um pouco aquele sentimento gostoso de querer estar ali brincando, recebendo Cândida Múzio e Alice Bahia, nossas convidadas de hoje. Obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez, né? Mais uma vez, repeteca. Nossa Cândida, sócia. Cândida, ela não vai sair mais, gente. Eu tô entendendo. Oba! Eu tô entendendo que ela vai virar nossa consultora. Na verdade, eu já chamo ela assim. E ela vai trazer sempre coisas importantes pra gente. É né, de ótimo, uma né? Porque forma. ela tá ali vivendo esses assuntos, É, principalmente o de hoje, todos os dias. que né? a gente gosta tanto, né? Porque o que a gente julga importante é o que ela faz. E aí é muito bacana, o SDB nos deu essa oportunidade. O SDB está com uma campanha linda de Dia das Crianças, que é 100 anos da Disney. Então, traga suas crianças, porque está muito bacana aqui. Mas hoje a gente está prestigiando o Planeta Criança e vamos começar com Cândida Múzio. Fala aí, Vamos Cândida. lá, minha Você gente. voltou, né? Voltei, graças a Deus, né? A pessoa quando volta significa que agradou, né? Eu espero. Eu espero que assim funcione. Vamos lá, obrigado mais uma vez. Pronto. E Alice? Eu queria agradecer por eu estar aqui, por eu ser chamada também, que é muito feliz da minha parte estar aqui. E é muito importante, a gente também está muito feliz que você veio. Viu? é. A gente considera que o fato de você ter vindo aqui é uma das coisas. Vai chorar. É uma das coisas mais importantes que o Trago Verdades já fez. Tá? Então, assim, saiba da sua importância e carregue essa importância e leve ela com você. Porque Cândida me disse que você bota pra quebrar. E a gente vai ver isso. Cândida, nós vamos falar agora sobre saúde mental. Cândida, eu queria que você... A pessoa, quando ouve saúde mental, a pessoa pensa assim, a pessoa é doente, a pessoa é maluca, porque né, nós temos uma forma de ver isso e afastar as pessoas por isso. Então, eu queria que você desse a oportunidade para os nossos seguidores de entenderem o que é a saúde mental de que nós vamos falar e estamos falando agora. Eu acho bem importante a gente começar falando disso, porque eu vou dar um pequeno exemplo. Anteontem eu conversava com uma criança de 11 anos e perguntava a ela se ela não tinha vontade de conversar com um psicólogo sobre o que estava acontecendo com ela. E ela me respondeu: psicólogo é coisa pra gente maluca. Certo? Esse garoto me disse isso há 2 dias. Então, eu queria começar falando disso, porque quando a gente fala de saúde mental e a gente fala de um estado emocional, a gente fala de subjetividade e a gente pode chegar lá em questões também ligadas ao psiquismo, né? A questões psiquiátricas. Então, a gente fala de saúde mental e isso é amplo. E há um tempo atrás, quando a gente falava de saúde mental e a gente associava pessoas que têm problemas mais sérios, né? Por exemplo, a esquizofrenia. Agora a gente está falando de crianças que vivem em estados de ansiedade, por exemplo. Isso é falar de saúde mental. A gente está falando de crianças ou adolescentes que se deprimem.
Isso é falar de saúde mental De também. tristeza, De de- tristeza, de Sentimento de melancolia. raiva, de tudo, né? De sentimentos, né? Então a gente vem falando na escola e hoje o documento que rege o ensino no nosso Brasil fala da importância de trabalhar os conteúdos socioemocionais na escola, Que bom, tá? né? E quando a gente fala de conteúdos socioemocionais, a gente dialoga estreitamente com saúde mental. Tá? Então vamos começar fazendo essa introdução bem simples para a gente entender que não é nada de coisa É isso que eu falo, de maluco. tirar o Pois é. peso, né? O Tirar o peso peso dessa coisa do saúde mental, tirar não, o peso do tirar nome o peso do psicólogo, do psicólogo, psiquiatra. é. Não Isso um é uma bicho coisa de que sete você cabeças. tem que dizer na sua casa, porque na verdade, se essa criança que foi conversar com Cândida disse isso, ela ouviu em casa. Exatamente. Desconstrua, explique, leia. Diga a ela para ler também, vai ser importante, né? Exatamente. Né? Eu queria seguir falando um pouco sobre isso, porque nós estamos no século XXI entendendo que saúde mental nos toca todos os dias. Recentemente, eu tive numa viagem em Milão, em 2022, e eu estava no metrô. E quando eu olho para o lado, eu vejo uma porta que se abria dessas portas automáticas e era uma clínica, tá? E todo mundo podia entrar. Então, era uma clínica no metrô que estava para todos acessarem, né? A gente estava vivendo Nossa. 2022, a gente estava recém-saído da pandemia. Tipo aquela coisa momentânea. Eu Tava preciso todo falar mundo com alguém. tomado, Que espetáculo sabe, por isso. E eu levei essa imagem para um grupo de adolescentes lá da escola e perguntava para eles: por que vocês acham que tem uma clínica como a porta automática no metrô? E eu me lembro da primeira resposta que eu ouvi foi: porque aqui é política pública cuidar da saúde mental. Essa foi uma frase de uma adolescente de 13 anos lá da escola. Ela já compreendia que aquilo era algo para a vida de todos nós. Pronto. Né? Uma coisa A gente precisa normal, né? Uma coisa normal. Estava aberto para todos. Normal e necessária, né? É. Exatamente. Que se tem ali. Porque é aquela coisa, né, Cândida? A gente, adultos, nós já temos tantas questões mentais, de saúde mental, que Uhum. hoje a gente está começando a tomar mais cuidado com isso. Imagina as crianças, né? Exatamente. A pressão que elas sofrem, as coisas que, né, que passam no dia a dia delas, tudo, né? Uma coisa que elas não têm para onde ir, elas não sabem aonde ir, E passam com muitas quem falas. falar. Passam muitas. A escola é um lugar de concentração dos sentimentos, das questões que atravessam sujeitos de Uhum. 1 ano e pouco a 17 anos, né? Sujeitos em processo de desenvolvimento. E se ele tem um espaço de poder falar dele, de quem ele é e como ele se sente, eu e a Alice conversávamos sobre isso, né, Alice? Sobre a importância de a gente poder falar como se sente. Uhum. Esse sujeito vai podendo crescer de uma outra forma, entendendo que o que ele sente importa. Sim, sim. Isso é uma característica fundamental do Miró. Eu acho que eu, com meus 2 filhos estudando lá, senti absolutamente isso, que eles tinham a liberdade de falar e de dizer, e ainda era uma construção, né? Sim, Porque eles já era estavam mais o velhos. início. Mas eu queria saber de Alice uma coisa. Alice, o pouco que a gente conversou aqui, eu achei que você é uma menina muito madura. Quantos anos você tem? 12. 12 anos. Então, nossa representante das crianças hoje tem 12 anos aqui. E o que eu gostaria de saber de você é, como eu acho você madura, você se acha madura, próxima às pessoas e às crianças que estão com você, os adolescentes ou pré? Eu acho que eu consigo ser maduro o suficiente para ter uma conversa sobre os problemas das pessoas. Então, eu acho que eu sou madura a um ponto. Por exemplo, sobre coisas mais avançadas, eu não sei conversar muito bem, mas sobre problemas que as pessoas estão passando, ou situações de Sentimentos. incômodo, eu acho que eu sou madura a esse O ponto. estado das pessoas, né? Então, você quer dizer para mim que os seus amigos chegam para você e dizem, Alice, tô passando por isso, me chateei com meu pai, briguei com minha mãe, tô aqui, tá? E aí você vai, aconselha, conversa, e se for alguma coisa mais, vamos dizer assim, séria e importante, você pede para que passe para os adultos, é isso? Não tanto. Eu acho que dependendo do assunto eu consigo conversar, mas quando chega num ponto um pouco mais sério, aí eu peço pra ela conversar com um maior de idade, que Sei. possa ajudar ela melhor. Incrível ele dizer que ponto.
quando chega num ponto mais sério. É. Qual é esse ponto? Ela sabe, entendeu? Então, essa história é incrível. Parabéns à sua família, porque eu acho incrível você só estar assim, porque você teve orientações, liberdade, cuidado, né? Enfim, E o bom vamos é, e o nessa. bom é que as outras crianças ou pré-adolescentes se sentem confortáveis de conversar com uma pessoa, tipo, ela é igual a mim, Uhum. né? Não vai me julgar, não vai, ela vai me ajudar. Isso é muito importante, Paula. Eu e a Alice conversávamos, né? E isso é muito cotidiano das crianças e dos adolescentes lá na escola, é que é preciso haver espaço de conversa, né? Uhum. E a Alice, ela é reconhecida muito como essa garota que tem uma boa escuta, né? Então, ela é reconhecida como essa garota que dá a mão. E ela falava de algo que é muito importante, né? Que ela vai até um certo ponto. E Mônica diz assim, esse ponto já é importante. Por que esse ponto já é importante? Porque já houve uma conversa iniciada. Sim. Há crianças e adolescentes que não conseguem começar uma conversa e Existem guardam para si. adultos que É, não Exatamente. Certeza. Esse ponto faz uma diferença muito grande. Quando a gente fala de sujeitos que estão adoecidos e que eles não conseguem conversar com alguém, existe um risco maior. Porque a gente não sabe qual é esse ponto. É isso É. aí, esse ponto aí Então, que ela eu sabe. ia perguntar para Alice assim, você tem a percepção de quando alguma criança está passando por algum problema, você percebe que ela está com algum problema e ela não vem falar com você, você chega nela ou você espera ela vir falar com você? Ou você percebendo, você tenta... Porque Eu às vezes acho- a criança não consegue chegar e falar, né? Sim. Eu normalmente espero ela chegar até mim pra Sim. me pedir ajuda. Sim. Mas quando eu percebo que tem algo que ela não tá gostando, eu tento chegar nela, só que de um jeito menos perceptível possível. Começo a me aproximar, perguntando se tá acontecendo alguma coisa, se ela tá se sentindo incomodada com alguma coisa, pra ela perceber que eu sou confiável e que eu não vou espalhar o que ela tá sentindo pra todo Isso mundo. também Isso É é uma uma questão, né? responsabilidade, viu, queridíssima? Você tocou agora num ponto que eu ia te perguntar aqui, porque a partir do momento que você conversa, Cândida vem e conversa um assunto comigo, aquele assunto ali é meu de Cândida. E aí eu ia dizer que às vezes pode ser difícil para você, porque a outra criança diz, você estava conversando o quê com ela? E briga Isso. porque acha que você fica não com quer me ciúme, falar. porque você não quer falar, porque vocês ainda estão em formação, né? Então, isso eu acho uma coisa difícil e lhe dou novamente parabéns. Essa menina vai sair daqui com 510, viu, gente? Eu não estou conseguindo dar nota menor, não. Mas eu acho incrível porque você toca nos pontos que são os pontos corretos. Você pensa em estudar isso? Você sabe o que é que você vai fazer amanhã? Amanhã? Eu não sei muito bem, mas eu acho que amanhã eu vou fazer o de sempre. Ir pra escola, brincar com minhas amigas, ajudar também, claro. Mas acho que pro meu futuro, o que eu decido fazer no momento que eu acho é ser médica, que eu gosto muito de ajudar as pessoas, então acho que sendo médica é algo que eu posso fazer da minha parte. Um mínimo. Pronto. Maravilha isso. Que coisa, hein? Que Maravilha. aprendizado, Nota né, 10 de gente? novo. É. Diretor, em vez de claquete, tem aquela plaquinha assim, 10 para eu não ficar falando toda hora. Eu queria Cândida, comentar é isso que eu queria esse te ponto pedir. aqui da fala de Alice, da questão da confiabilidade. Sim. Né? Isso vale na relação dela com outra adolescente ou uma criança, vale na relação de uma criança com um adulto. E a gente estuda dentro desse processo de cuidar de crianças e adolescentes que é sempre preciso haver um adulto de referência. Sim. Tá? Então, quem é esse adulto de referência? E esse adulto de referência pode ser o dindo, pode ser a amiga da mãe, a amiga do pai, ou pode ser um grande amigo. Uhum. É importante que esses sujeitos tenham esses adultos de referência. Então, para vocês que estão nos escutando, se o seu filho, a sua filha, não conversa tanto com você, pai e mãe, tá tudo bem. O que é importante possível. é que eles tenham um adulto de referência, que pode ser o professor, pode ser o orientador da escola, mas precisa existir alguém de referência, porque é por aí que se inicia uma conversa sobre assuntos que estão muito difíceis de falar. E ali se traz um ponto que ela é uma referência na escola, então ela tem um grupo de pessoas junto com ela, porque a gente, enfim, as meninas depois podem falar um pouco mais sobre isso, se desejarem, mas ela vai se constituindo uma figura de referência porque ela é inspiradora de confiança. E como é que isso acontece? É o ponto isso se principal, constrói. né? Uhum.
Entendeu? Isso não é do dia pra noite que a claro Alice que virou não, uma garota de confiança, sabe? É. Isso se constrói por conta de coisas que ela já consegue fazer, sabe? Da forma que ela se relaciona com o que o outro diz a ela, sabe? Isso é muito importante. Então, não saia contando tudo que os seus filhos contam a vocês, certo? Preservem isso, porque isso, às vezes, que você diz assim, que bobagem, mimimi, frescura de adolescente ou de criança. Eu tenho Não eu tenho uma meia-culpa para fazer. Vamos cuidar disso. Eu tenho porque, como vocês já perceberam, vocês estão aí, ó, eu falo como queira. Então, meus filhos sempre recorreram muito a mim. Quer dizer, não que eles não tivessem outro adulto de referência e tal, mas enfim. Mas a gente sempre conversou muito. E quando eram coisas que eram boas, positivas e que eu queria dividir com o mundo, entendeu? Então, às vezes, eu ia para uma ou duas pessoas e contava aquilo, aí aquela pessoa que também não se continha ligava para eles e tal. E hoje, eu tenho 2 adultos que não me contam as coisas. Mas eu não estou me queixando, não. Sim, sim. Entendeu? Não estou me Entendi. queixando, porque dentro do possível eu sei de tudo. Eles estão comigo todos os dias, Paula sabe disso, todo mundo janta junto, a gente conversa junto. Mas tem coisa que diz, quando tem que dizer, Paula faz assim, minha mãe não vai dizer a ninguém não, viu? Aí você já sabe que eu peço desculpa, não farei isso, meus netinhos, não contarei nada de meus netinhos. É preciso respeitar um pouco a intimidade isso, mas deles, né? eu, por exemplo, não fui ensinada a isso, Sim. entendeu? Então, Verdade, assim, tem que ser eu acho essa idade fantástica, esse momento deles fantástico, porque eles têm o nosso apoio. Meus pais não sabiam nem o que era isso. Quando eu disse ao meu pai, eu quero ir psicólogo, ele vai falar o quê com ele? Se eu vou falar com você, eu não preciso falar com ele, né? Então, isso aconteceu. Se isso acontece, como é hoje, né? Eu queria, Alice, que você falasse um pouco para as meninas daquela sua relação com o seu grande amigo, né? E você estava falando um pouco dessa relação. Acho que isso ajuda a gente a entender um pouco como é que é importante contar sem ter todas as nossas coisas publicizadas. Sim. Sim. Eu tenho um amigo que eu considero ele mais do que um amigo. Eu considero ele um irmão pra mim. E eu e ele, a gente se conhece desde o grupo 2. A gente é muito próximo, a gente é muito apegado ao outro. E ele me considera uma irmã, eu considero ele um irmão. Nossa relação é muito boa. Claro que tem brigas, discussões. Ainda bem, né? Que Como tem. qualquer irmão, né? E ele é um menino, né? Então, é um pouco difícil, às vezes, de fazer ele falar comigo algumas coisas, mas eu dou o meu máximo pra ele conversar comigo algumas coisas que ele não conversa com ninguém. Tipo, tem algumas coisas que ele me conta que a mãe dele não sabe, Uhum. e só eu sei. Então, eu acho que é importante a gente também ter amigos meninos pra Ai, eu acho também importantíssimo. soltar um pouco mais eles pra Uhum, conversarem sobre alguns uhum. assuntos pessoais. Tipo, eu conto meus assuntos pessoais pra ele me conta os assuntos pessoais dele pra mim também. Então, eu acho muito importante. É importante mesmo. Teve uma coisa bacana que ela me falou, que é como é difícil, às vezes, iniciar uma conversa com alguém sobre algo que não tá tão bom. Sabe quando você tá com uma rusga com alguém e ela dizia que ela e ele conseguem fazer isso e que ela levanta essa bandeira de que a gente pode falar das coisas. Então veja o que a gente estava falando. Às vezes os meninos e as meninas têm dificuldade de conversar com os pais, seja porque os pais vão lá e publicizam e simplificam coisas que eles estão vivendo. E aí eles acabam optando por conversar entre eles. Mas ainda assim, entre eles, tem essa dificuldade que é como eu falo de algo que não tá bom. E por que é importante a gente falar disso? Porque a gente tá falando de saúde mental. E quando a gente fala de saúde mental em crianças e adolescentes, esses sujeitos podem estar vivendo coisas extremamente desconfortáveis que eles não sabem nomear. E na conversa com um par, né, da mesma idade ou um adulto de referência, falar ajuda esse sujeito a elaborar, a dar forma, a se escutar e a pensar, né? Então a gente está falando da importância de ter um par como um amigo, que é um amigo de confiança. Então, se o seu filho, a canal sua de filha não confiança, tem, né? é importante que tenha. É importante. que Sabe? E a gente está vivendo uma sociedade de um encolhimento muito grande, onde os meninos e meninas, eles vão ficando mais dentro dos quartos, ficando mais dentro de casa. A Se gente tem um isolando encolhimento mais. social. Até os adultos têm Também. nomeado que tem menos amigos, né? Então, ter menos amigos numa sociedade onde as crianças estão adoecendo, olha que perigo que é o que eu falo.
É. aquela situação que às vezes nem os próprios adultos sabem o que está acontecendo. Tipo, o adulto está em Perfeito, Paula. depressão, ele não consegue enxergar que ele está em depressão. Não A hora entende. que ele enxerga, já está num Lá na tipo, frente. um nível muito alto de depressão. E com criança a mesma coisa. Então, quanto mais ela se isola, né, mais ela fica naquela coisa sem entender o que está acontecendo Mais risco com ela ela. corre. É. Mais risco E ela corre. também, eu acho assim, a questão da confiança não dá para ser uma coisa imposta, forçada. Tem que ser uma coisa que você Construída. falou, Perfeito, construída construída. e conquistada. Exatamente. Não é qualquer pessoa que vai chegar lá, ó, você confia em mim aí. Não, tem que ter né, uma troca. Pode confiar. Não, tem que ter uma troca dos dois lados, né? Eu estava falando para Alice que eu estou vivendo uma situação agora esses dias com um garoto que tem entre 7 e 9 anos. E ele fala muito, mas ele fala sem parar. Ele chega quando ele não pode falar alto, ele fala aqui baixinho. Ou seja, uma necessidade de falar sem parar. Aos nossos olhos, né? Aí tem uma questão para se Para observar todo com mais excesso, atenção. tem uma falta. Só que se ele fala desse jeito na escola, ele provavelmente fala em casa também. Uhum. Mas pode ser que a família não olhe para isso com os olhos que a gente olha como Ele deve educador. tomar um bocado de bronca e pronto. Principalmente. Entende? Então, Lá vem esse menino falar, de desliga onde? não aguento mais. Ou às vezes e não é só ou de isso. repente em casa ele O pai também não fala. tem abertura para falar nada, então ele chega na escola. É, ele pode ser. Pois pode é. ser também. Então é um sujeito que não para de falar. Aí eu volto nesse ponto que você trouxe. Às vezes a pessoa não tem ideia de que aquela característica, por É uma exemplo, não é coisa. só de um menino falastrão, questão. é de um sujeito que está desenvolvendo aí um quadro provável de ansiedade. Pegando esse gancho do que ela contou aí, eu estive com um casal amigo que tem um filho pequeno e eu perguntei a ela assim, cadê os amigos dele? Por que que ele tá aqui sozinho? Estávamos nós, Sim. adultos, e ele sozinho. Eu perguntei, por que que ele tá sozinho e não tem outras crianças aqui? Ela me respondeu, porque é difícil. Hoje nós estamos vivendo uma coisa diferente do nosso tempo. Muito. Porque no meu tempo eu puxava 3 e botava para Guilherme. Meu pai e minha mãe botava todo mundo numa Kombi e levava para onde fosse. Eu comecei a com van, fiz também. Mas, de qualquer forma, para levar os meninos sempre acompanhados. Isso é uma característica também importante, porque hoje eu sou amiga das amigas de Paula e amiga dos amigos de Guilherme e vice-versa e todo mundo. Por quê? Porque a gente traz para perto. A gente ouve, deixa ouvir, brinca e tal, mas aí fica inseguro, porque não sabe o que é que aquele pai daquela menina vai fazer, não sabe qual é o cuidado que toma com segurança, não sabe qual é o cuidado que toma de várias coisas. Então, a gente precisa, na hora de estudar essa questão de trazer uma pessoa para perto das nossas crianças, de que forma a gente vai equacionar para eles, entendeu? Porque muitas vezes eu acho que eles não vão saber. Você trouxe muitos pontos aí, tá? Mas, Nossa. assim, muitos. Pessoa fala. É que assim, ó, a gente está vivendo numa sociedade que tem uma diversidade explícita muito maior, certo? Então, quando você tinha filho pequeno, não havia tantos pares em volta dos seus filhos que tinham uma diversidade tão explícita. E quando eu falo dessa diversidade explícita, eu vou falar desde uma criança que pode estar num momento, por exemplo, numa tristeza profunda e que exige um super cuidado com isso. Uhum. Eu posso ter uma criança que está cá no outro extremo, não porque são coisas opostas, mas uma criança também que está dentro de um quadro de TEA, né, que é do transtorno do espectro autista. Eu posso ter crianças que são extremamente inquietas e levadas, e que isso também é difícil. Crianças que têm dificuldade com limite básico, certo? E escolher, dentro desse conjunto de crianças, quem brinca com os seus filhos é mais desafiador. Porque eles são todos crianças, eles têm características diferentes, e todas essas características precisam estar dentro do processo de brincar juntos. Então, é mais exigente hoje, quando você decide quem eu vou levar para minha casa. Você tem todo esse conjunto de características. Cândida, mas é assim que a gente vive. Exatamente. Então, já que é isso, é o que temos Vamos para botar hoje. pra dentro. Bote pra cá, traga pra cá e vá Exatamente. pensar. E liga pra mãe dele, diz, tá triste aqui, o que é que nós vamos fazer? Isso. E faz uma rede de apoio a essas crianças. Porque o que Perfeito. não dá é deixar essas crianças soltas e sozinhas, entendeu? Viver Que é exatamente sozinho, o que a Alice falou. viver sozinho é extremamente difícil.
seja para as crianças, seja para os adolescentes. Porque é no diálogo com o outro que a gente se reconhece pessoa. Uhum. É onde a gente se constrói, né? Uhum. Então, Mônica, isso que você está dizendo é muito precioso. Todos precisam estar dentro. E a gente, como pai e como mãe, aprende muito na convivência com esses sujeitos que são diferentes dos nossos filhos. Uhum. E Perfeito. os nossos filhos aprendem muito. É muito importante você ver a diferença. Você tá num mundo que todo mundo é diferente. Você é diferente de mim, seus pais são diferentes dos meus. Exatamente. E o que é certo para você pode não ser para mim, mas tá tudo bem, a gente convive assim. E isso Como nós convivemos com os contribui. adultos, né? Exatamente. Isso contribui para a saúde mental. Muito. Certo? Porque quando eu olho para o outro e vejo, aquele sujeito que tem uma dificuldade com isso, mas eu tenho essa outra, né? Você vê Então que eu você vou- não é único. E você não é único, aquilo que você está vivendo, outras pessoas estão vivendo. Existem possibilidades de resolver isso de uma maneira mais leve do que você imaginava, sabe? Então, aquele amigo, outro dia uma criança falava disso, assim, eu acho que um bocado de gente aqui na escola faz terapia, né? Eu disse, que bom, faz sim, que bom. E isso não é um problema, né? Eu disse para ele, a maioria dos professores do Miró fazem terapia. Porque a gente vai cuidar da gente Claro, como sujeito. claro. E que eles também se cuidem. E aqui, gente, não é pra fazer, eu tenho sempre muito cuidado com isso, é pra fazer apologia de que todo mundo tem que ir pra terapia, ainda que eu ache muito legal, cada família decide o que faz, mas é o sujeito pequeno ou grande ter espaço de conversa sobre como ele está. Perfeito. E isso faz muita diferença. Perfeito. Agora, Cândida, você falou de um grupo de apoio na qual a Alice faz parte. Eu queria que a Alice contasse explicar como um era, pouquinho porque como é que a visão funciona. dela e a É. visão de Cândida depois. Sim. Esse grupo se chama Equipe de Ajuda. Nele, a gente faz uma votação na sala para ver 3 integrantes que fariam um bom trabalho para ajudar os outros. E Ajudar em que sentido? ajudar para pessoas de problemas mentais, com dificuldades, que sofrem bullying. E eu sou uma delas. Eu fui votada para ser uma dessas pessoas, e mais 2 meninas da minha sala. E funciona meio que uma corrente de ajuda. A gente tem pessoas pra gente ficar observando, conversar, saber os problemas. E funciona meio que bem uma ajuda, sabe? A gente primeiro começa a fase de observação, depois a gente começa a fase de aproximação, depois é de confiança com a pessoa, que aí a gente já começa a perguntar se ela tá com algum problema, se ela quer alguma ajuda, que a gente é de confiança. Então é mais ou menos isso que Meu acontece. Deus do céu, Netinha, se tu viesse, eu tô olhando. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Será que as crianças da escola, quando você chega assim, próxima, lá vem ela, para de falar, senão ela vai me perguntar o que é que eu tô sentindo. Você acha que isso acontece? Ou as crianças deixam você passar plena, maravilhosa e dizem assim, nossa, como ela é legal e tal. Você acha que, com que olhos, não todos, né, claro, mas você já se sentiu assim, como uma pessoa diz, ai, ela vem tocar em mim e essa é exatamente uma pessoa que está precisando? Eu acho que depende muito da pessoa, claro, mas eu acho que sempre tem esse momento de estranheza. Mas o que eu tento fazer é chegar ao mínimo perceptível possível. Tipo, Certo. Então você chegar- joga um negócio aqui pra criança pegar junto com você. Sem bati, forçar, sem forçar a desculpe. barra, né? É, Sem tipo, forçar. falando, oi, tudo bem? Onde, tipo, qual turma você é? Ou o que você tá estudando? Eu começo Chegando aos pouquinhos, aos né? pouquinhos, pra Muito depois a interessante. pessoa ir começar a me procurar e eu não procurar tanto ela. E é assim, mais ou menos, que eu faço, né? Sim. Mas minhas colegas podem fazer de outro jeito, mas eu faço desse jeito. Quanto tempo você. Há quanto tempo você acha? Você está com 12 anos. Há quanto tempo você já faz esse trabalho de ajuda? Eu acho que desde os meus 11 a 10 anos, que eu sempre percebi, sempre me importei com o que a pessoa tá sentindo, como ela tá, como que, tipo, o que ela tá se incomodando. Então, eu sempre percebi isso. E eu sempre quis entrar na equipe de ajuda. Eu já sabia da equipe de ajuda há muito tempo. E sempre foi um dos meus sonhos entrar pra equipe de ajuda. Que bom. E aqui estou eu. Coisa Que linda! bom. Olha que Cândida. sonho incrível, entrar Meu pra Deus equipe do de céu. ajuda, isso é maravilhoso. Tanto que eu chorei quando eu consegui entrar. Pois então, e eu Fofa. também, quando você conseguiu me dizer. É muito bom. Cândida, você por acaso tem alguma coisa para complementar? Sobre O que é equipe Quase de a ajuda? equipe de ajuda.
A equipe de ajuda, inclusive, ela não nasce no Brasil, ela é um programa espanhol, né, de um educador espanhol chamado Avilés. E ele vem na direção de trabalhar na construção de um ambiente coletivo e parceiro. Então, é nessa perspectiva de ação anti-bullying, certo? Ele Sim. nasce nesse contexto de ações regulares na escola que sejam anti-bullying. Então, é uma ideia falida achar que cada um de nós educadores sozinho vai dar conta de acabar o bullying na escola, Nossa. certo? É impossível isso. Então, não para de serem desenvolvidas pesquisas na direção de construir uma prática cotidiana escolar que ajudem os sujeitos a cuidarem uns dos outros. Por isso, a Alice está falando dessa coisa de cuidar, de ser disponível, porque a equipe de ajuda ela tem principalmente esse propósito de ser um grupo de sujeitos que está disponível para cuidar do outro. Sim. Mas é óbvio que a escola tem conflitos diversos, de naturezas diversas. Então, eles começam a ser preparados para lidar com alguns tipos de conflitos. Eles não conseguem lidar com todos, porque tem situações que são mais severas, mais difíceis, são incivilidades, são situações de violência que pode acontecer em qualquer ambiente escolar, né? Então, eles começam como parceiros do orientador, e tem todo um programa, eles inclusive são selecionados, eles vivem um longo percurso, e eles têm reuniões regulares. Eles se encontram de 15 em 15 dias e trabalham essa abordagem e essa aproximação. Não é que ela faz o que ela quer. Existe Não. uma Não maneira. tá É o que ela soltinha, falou, né? né? De jeito nenhum. Primeiro você chega à aproximação, são as etapas, né? Exatamente. Você tem Ou que... seja, É, tudo já aquilo tem que a que- gente é, fala ensinado. de Sim. que precisa de uma pessoa Sim. para conduzir o assunto. Não adianta achar que do nada vai dar certo, que do nada. Impossível. Alguém tem que tomar essa rédea aí para poder botar todo mundo no jeitinho. Exatamente. Você é boa aluna? Acho que sim. Claro que eu converso um pouquinho mais. Não, sim. Entendi. Que bom. Isso é importante porque eu tenho certeza que tem 257 mães ali pensando que pelo fato de você ajudar, você está deixando de lado a sua responsabilidade. Então eu queria dizer a vocês que eu também sou uma pessoa que eu não tenho esse grupo, vamos montar, né? Muito Eu não sou uma pessoa que participa de um grupo de ajuda, mas eu me preocupo muito com as minhas pessoas. E muito com o que elas estão sentindo, muito com os filhos dela, muito com tudo. Mas eu não deixo minhas responsabilidades de lado por conta disso. Então, assim, é ela. Então, ela é, sim, um exemplo a ser seguido, né? Então, a gente tem que pensar que muitas Alices serão maravilhosas, né? Nisso. Agora, Cândida, ela seria o primeiro contato com essa criança, com esse problema específico X. Aí, a hora que bate ali um momento que ela já não dá conta, ela chega e vai a você. Isso. Na verdade, elas são assistidas, eles são meninos e meninas, Sim, tá? sim. Eles são assistidos pela orientadora da escola, Então, que segue o passa programa. pela orientadora, depois ela vem... Isso. E assim, na verdade, eles são orientados a tratar, como eu disse, de alguns temas. Sim. E esses temas, eles são preparados antes. Quando, como ela disse assim, até um certo ponto eu vou. É. Depois eu preciso compartilhar com um adulto. Perfeito. Então ela vai procurar a orientadora dela e vai dizer, tal pessoa tá vivendo tal questão, chegamos nesse ponto. Daí pra frente é com o Então, adulto. mas aí nesse ponto, a hora que alguém, um adulto, chega para essa criança e fala, ó, ela não se sente traída? Não, porque ela avisa, ó, vou ter que... Eles sabem do programa. Ah, tá bom. A entendi. comunidade A partir escolar desse Eles não momento- vão ficar chateados com ela por ela ter passado o problema para a orientadora. Não, né? A já faz escola- parte Talvez do- ele seja convidado para ir evoluindo esse problema. É mais ou menos isso? Assim, É. primeiro que a escola tem uma prática de escutar os estudantes. Então, ser chamado pela orientadora para ser escutado não é algo ruim. Talvez a Alice Sim. possa falar um pouco sobre isso. É algo que é muito bom. Eles fazem fila, às vezes, na porta dela. É. Não é, Alice? Que legal. Desde muito pequenos. Que bom. Eles vão procurá-la Coisa para mais falar, linda. né? Sim. Porque é o que a gente dizia. Como é que eu posso compreender-me e cuidar dos meus esse sentimentos? canal aberto é muito Falando, bom. em primeiro lugar, Demais, Esse canal aberto é demais. fantástico. Em casa. E aquela coisa pode ser qualquer assunto, né? É. qualquer É assunto. importantíssimo. Pô, Certo? tô tendo uma dificuldade ali, assim, assado.
Pra Vai não ser da desde- escola também, de casa também. Exatamente, é. Principalmente de traz casa, né? é. Porque às vezes vai falar o quê? Vai reclamar alguma coisa com o pai e com a mãe? Não, É. ele tem que se abrir com outra pessoa para depois. Que bacana. Que bacana. Outra coisa que eu acho que as outras 357 que estão assistindo estão querendo perguntar é: mês de outubro é mês das crianças. Então, nós estamos no SDB, Trago Verdades, tem presente para todas as crianças nesse shopping, certo? Esse presente que a gente compra aqui no shopping para levar para nossas crianças tem que ser acompanhado do quê? De conversa, de abraço, de uma programação. Só o presente é pouco, ok? Sim. Para mim, para você também. Então, o que a gente deve sugerir a um pai, uma mãe, uma tia, um dindo que faça para aquele presente É. ser realmente um presente do Dia das Crianças? Legal. Eu acho que uma saída também legal pra ir na sorveteria ou em algum parque. Eu acho legal coisas que a gente viva também, pra ter uma boa experiência e, né, ter um bom passado pra se lembrar. É. É. Eu, Tá, eu, tá junto, né? O tempo, dividir o tempo. Viver- eu Vivências imagino afetivas. que algumas crianças sofrem e os pais também pensem que tem determinadas coisas deles que não precisam ser divididas, né? E eu acho que porque antigamente era assim, né? Sim. Mas hoje a gente precisa entender que tudo tem que ser dividido. Não é que tem que ser, não, gente. É que É bom, deve, é. é bom que seja. Você falou uma coisa engraçadíssima. Eu estudava no IEG, né? E aí eu estudava no IEG, aconteceu uma situaçãozinha lá, e eu fiz uma coisa assim, mais ou menos. Não foi de tudo ruim, não, viu? Mas Não foi vou nem mais falar ou do menos, não meu vou contar, histórico. não vou Eu contar. também nem vou Eu falar não do vou meu contar, porque vai que tem um cara de criança aí. O diretor me disse assim: cuidado com o que fala que vai ter criança. Então eu tô sem querer ensinar essas crianças. Então, o que é que acontece? Eu tava mais ou menos, né? Aí quando eu tô na aula, assim, muito chateada, porque minha mãe sempre me disse que não era para eu fazer com ninguém o que eu não queria que fizesse, né, Sim. comigo. Então, esse é um princípio básico que eu passo para meus filhos e beleza. Aí eu tô lá na sala de aula, daqui a pouco a porta abre. Mônica Marques. Eu quase desmaiei, gente. Descobriram o que eu fiz. Aí eu falei assim, a diretora Cândida quer falar, ou a diretora Gilca, que é outra coisa, viu? Que é outra coisa, quero dizer a vocês. Ela tá querendo dizer que eu era diretora dela. Não, É, viu, não, gente? não. Eu me atrapalhei porque você é minha eterna diretora. E aí agora, agora. Eu fui parecendo que eu estava sendo presa por Arthur, sabe? Sim. Aquele negócio mão para trás. Eu fui daquele jeito e realmente eu ia tomar uma bronca. Eu nunca fui chamada para ir para a sala de tia Gilca para a gente Bater papo. Era Mas sempre... ela saía para bater papo com a gente, né? Sim. São duas coisas diferentes. Ela sempre estava para saber como nós estávamos, ela passava aquele olho raio-x dela danado, mas não falava. Então hoje isso é uma glória. Você poder chegar e conversar uma coisa dessa e tal, É. né? Isso é regular na escola. Ontem eu estava escrevendo um texto sobre isso, falando sobre esse lugar da fala das crianças e dos adolescentes na escola, né? Esse sujeito ter a garantia de que ele pode falar. Então, eu vivo situações desde vou passar na sala para dar bom dia ou boa tarde. Uhum. Chego ali e digo, oi, bom dia. Uma criança diz, preciso falar com você. O outro vem correndo e eu posso marcar com você? Hoje aconteceu isso. Então, veja, quando uma criança me chama logo ali no início do turno dela e diz, eu quero falar com você, é que tem uma abertura garantida de que mal eu chego na sala, ele pode dizer, eu preciso de uma conversa com Uhum. você. Eu não lembro de ter isso Isso não acontece muito. Eu não me lembro nem de Paula. se falar em depressão, em tristeza, em dar importância a essas coisas. Era tipo nada, muito- tipo debaixo do pano. Não, e você nem tinha. Na verdade, isso é como se isso não acometesse as crianças. Sim. Acometia, mas hoje a gente vive uma sociedade que É, gera que muito gera. mais. Mas essa Certo? pessoa, essa criança que passou por isso lá atrás, aquela Não, criança, o filho de não sei quem é terrível. Exatamente. E ele era escanteado de alguma forma, até pelos pais também, muitas vezes, né? É. Você falou um ponto bom aí. Por que que mudou? O que mudou? Por que Em que antes momento a gente foi, não né? tinha essa coisa e hoje em dia a gente tem muito? É a questão de internet, a São questão de muitas acesso à coisas. informação, são os pais que trabalham
fora, porque antes, né, geralmente a mãe não trabalhava, ficava mais. O São que muitas que coisas. hoje é pior? Eu quero começar te dizendo que a família mudou, né? Então, tem uma outra estrutura. Sim. Mas a família não mudou, porque tudo começa na mudança da família. A sociedade mudou. Então, os nossos pais, eles tinham mais certezas. E hoje, a família tem muito menos certezas. Então, é óbvio que é importante educar de uma outra forma, porque esses sujeitos, imagine o que é ser pai e mãe de uma criatura como essa, né? Que Eu já queria ser dialoga avó, desse porque eu já jeito e tudo pegava mais. uma parte e andada aí. Então, é um sujeito que nos convoca a nos posicionarmos respeitando quem ela é e o que ela é Porque capaz de sabe trazer. o que ela quer. Só que esse diálogo com ela gera dúvidas, certo? E aí, muitas vezes, as famílias, elas negociam por demais, elas abrem mão demais, elas trazem poucos limites. Simultaneamente, a gente tem uma sociedade montada em cima de pessoas que trabalham muito mais. Sim. Porque o ideal de vida mudou, o conceito de felicidade mudou, e as pessoas estão muito projetadas para fora de casa. Então, esse sujeito tem menos disponibilidade, não é só de tempo, é disponibilidade interna para escutar esses sujeitos e dialogar com esses sujeitos. Que já tem que lidar com os próprios problemas emocionais, que Exatamente. às vezes desconhecidos, e tem que... Exato. E aí tem uma pouca disponibilidade de ir atrás disso, sabe? E os sujeitos de hoje, nós todos, são mais exigentes porque somos sujeitos de um tempo muito diferente do que era o tempo e que nós éramos crianças. Então, veja, a família está com enorme dificuldade Já de que tá lidar na com escola, isso. né? Sim. Deixa eu falar uma coisa. Mas os pais somos nós. Exatamente. Aí é que tá. Quando você diz assim, nós não temos tempo, a vida é assim. Eu entendo isso e acho mesmo. A gente tem que trabalhar, a gente tem que batalhar, a gente pode estar, como ela falou, com problema. Mas desculpe, a gente tem uma criança. E essa Exatamente. criança precisa ser cuidada. E quem vai cuidar é você, não é a vida. E parece óbvio e não é. Pois é, por Eu isso que quero eu tô dizer falando isso. aqui. Por isso que eu tô falando. A gente vai lá atrás, pesquisa um episódio que tem com ela e vai entender isso, porque a gente conversou bastante sobre isso aqui. Então, essa Exatamente. questão de limite passou. Trago verdades. Todo mundo passando dos limites. Então, a gente tem que... E o não limite Não é hoje limite gera problema de saúde puxar, não. mental. E não é limite para puxar a rédea, não. É de limite de fazer entender. Né? Exatamente. Limite... Conversa, né? Tipo, em uma conversa, foi o que ela falou, saia, vá comer o lanche. Pra entender, pra saber que momento é aquele que seu filho tá passando, como é que tá a sua vida. Ele como dá é que... sinais, Paula. Ele dá sinais, sabe? E às vezes a gente não pega os sinais. E aí, cuidando das famílias também. Às vezes a gente não vê os sinais porque a gente não sabe que aquilo são sinais. Claro. Sim. A gente claro, precisa se informar, claro, Sim. né? claro. E às vezes os sinais estão ali e a gente não vê porque a gente está aqui, ó. Uhum. E os sinais estão aqui. Sim. Do lado. Sim. Colado na gente. Entendeu? E isso é literal. O que eu tô dizendo, isso é literal. Às vezes a gente tá aqui, o sujeito tá aqui do lado. Isso aí Não adianta, prática. não Isso aí adianta a a gente vê presença muito. física, simplesmente. Não adianta, você tem que estar presente Exatamente. de corpo e alma, pra entender, pra olhar Isso no virou olho. jargão já, Uhum. certo? Mas como é que isso vira verdade? Uhum. Dizer isso a gente está dizendo. Agora, como é que eu transformo isso em uma outra forma de educar? Isso é um exercício. Diário. Diário. Eu dei uma palestra sábado passado falando dessa coisa do uso da tecnologia na vida das crianças menores. E a gente já tem dados que falam do prejuízo do desenvolvimento dos sujeitos por conta da postura dos pais no celular. Chamam-se, inclusive, tem um termo já que são pais distraídos. Certo? Já existe um termo lá no inglês e em português chama pais distraídos. Então, a gente tem uma geração de pais distraídos. E esses sujeitos, filhos dos pais distraídos, estão se desenvolvendo com problemas. Problemas de toda a não ordem. vão ter filho, então, distraídos. Vão fazer outras coisas. Por Porque outro pra quem lado- vai fazer isso? E Por outro largar aí lado, distraído? não há culpa. Então, eu abria dizendo Sim. isso. Eu não vim aqui culpar ninguém. Você falou. Não, eu acho importante você dizer isso, porque Exatamente. não é É uma uma questão realidade. de culpa. Inclusive, não é para culpar a internet também. Porque a Isso. internet está a nosso favor, a internet está para nos ajudar, para ensinar muita coisa, mas o problema somos nós. Somos nós que temos que dar o equilíbrio a isso. Há uma orientação, aliás, várias orientações, mas uma delas que eu gosto muito que é, se você precisa dar ao seu filho uma tela, seja ela, o celular sempre é a última a ser dada, a que não deveria ser dada. Mas se você precisa dar uma tela ao seu filho, medir esse diálogo com a tela. O que significa isso?
Cante aquela musiquinha que tá tocando ali naquele filminho que se repete 1000 vezes. Cante uma vez com seu filho. Comente sobre aquele personagem, sabe? Assista até um ponto e troque. Isso exige esse diálogo na tela, que já que Mônica tá dizendo, Sim. existe, está aí, os meninos usarão. Existem várias formas de dialogar com isso. Uma delas é, seja um mediador dessa interação do seu filho com essas Perfeito. telas. Perfeito. Alice, você acha que realmente faz diferença a questão do tempo que os pais estão junto? As pessoas que chegam, as crianças que chegam até você, elas reclamam disso? Tipo, pô, meus pais não me ouvem, meus pais não conversam comigo, ou não é muito a queixa? Normalmente não é muito essa queixa, mas às vezes minhas amigas vêm falar comigo porque, às vezes, né, não é sempre, nem todas, falar comigo porque às vezes os pais não estão em casa, ou estão viajando, ou ela não tem uma pessoa pra ficar, ela fica muito sozinha em casa. Sim. Então, eu acho que não é muito o assunto que elas vêm falar comigo Uhum. sobre a ausência dos pais, mas às vezes acontece Acontece. isso. também. Eu lembro que eu sentia muita falta. Apesar de Sim. minha mãe não trabalhar, eu não tinha uma troca. Ela estava ali, é o que eu falo, presença física. Eu estava ali, Uhum. cuidando das coisas da casa e eu, né? Tipo, você se sente. E olha que você é 3 irmãs. É. Você tem irmãos? Uhum. Essa presença da família, ela pode ser de muitas formas, né? Então a gente está falando de uma presença física que não é presente, Sim. e a gente pode falar de uma presença física que é presente. Então a gente conversava outro dia sobre como é que eu posso estar na vida do meu filho, né? Mesmo estando exausta ou exausto. E a conversa era muito interessante porque era assim: você pode brincar de pega-pega, certo? Se você tem energia para brincar de pega-pega. Se não tem, junte um pouquinho e brinque de pega-pega, certo? Uma vez ou outra. Mas você pode desenhar. Sabe? Então, desenhar não gera o mesmo movimento de brincar de pega-pega. Uhum, E você tá do lado do seu uhum. filho. Tem na internet tem a venda de um kit, que é um kit de costura, muito bonitinho. Eu vi, Ele já vem separei, praticamente já separei. pronto. Já separa para seus netos. E quando você bota essa criança para costurar ali ao seu lado, e é muito fácil, você tá sentado, você não tá correndo, exige pouco esforço do ponto de Tem vista várias físico. coisas Então que tem são muitos excelentes. jeitos de E você nesses estar. momentos você também procura ter uma conversa. Porque Exatamente. Para a criança se abrir, ela precisa achar o momento certo. Mestra- não é? É. Mestra que faz. Ela chega ali e joga aqui esse negócio pra pegar e Eu tal. acho que é um pouco mais fácil porque eu tenho uma irmã, mas ela é muito mais velha do que eu. Ela Coitada, tem mais de 40 muito anos. mais velha. Você se lembra, viu, irmã? E ela não mora aqui. Sim. Ela mora em outro país. Então, eu acho que é Entendi. um pouco mais fácil eu conversar É. com meus pais, porque ela não tá aqui. Mas também eu converso muito com ela também. Eu conto O que muito da puder, minha ajuda vida que com ela. puder, ela É. te dá. É. Excelente. É porque ela Você já tem- tem, então, ela tem filhos? Tem, uma da minha idade, inclusive. Ah, eu é? também Legal. converso com a minha, que é a Ai, minha que- sobrinha. Meu Deus do céu, você é sobrinha dela dessa idade. Eu tenho 2. Olha, Que mas máximo. que bom para seus sobrinhos. É, que sorte, né? Né, Na você verdade, para a poder família dar- toda, eu acho. Que legal. Que é uma sorte de você proporcionar isso para outras pessoas e acaba incluindo eles de forma mais forte. Porque você acha que foram eles que fizeram você ser assim? Minha irmã, meu sobrinho. Seu pai, sua mãe, sua irmã? Sim, eu acho que meus pais. Você é fruto do quê? Entendeu o que eu tô querendo Sim. saber? De onde veio essa Alice aí? Eu acho que meus pais me deram um bom ensino pra eu ser assim, porque eu acho que se fosse diferente eu não seria assim, porque meus pais nunca, sempre foram, me deixaram ter as coisas no tempo certo. Celular, eu só tive esse ano, com 12 anos. Tablet, eu só tive numa certa idade, quando a escola pediu pra eu ter, pra as atividades e tal. Sim. Uhum. Então, eu acho que eu sou muito fruto dos meus pais, dos ensinos que eles me deram, que eu acho bom. Perfeito. Eu agradeço por Ah. isso. Tome lá uma puxada de orelha. Parabéns bom. a seus pais, É. porque a gente é sobre isso que a gente está falando aqui, né? Exatamente. É sobre essa formação do sujeito aí que a gente está Eu acho que tem querendo uma falar coisa e tal. Cândida, assim, nós estamos aqui simbolizando o Outubro Rosa, muito felizes de estar podendo, de alguma forma, chamar atenção. A Pra gente fazer fez esse episódio, né? Falando pra de gente fazer cuidados. autoexame, pra gente fazer. Isso você já sabe que tem que fazer. Então não deixa pra depois, não, porque o problema é pior, né?
Mas agora nós estamos falando de saúde que não é exatamente essa saúde. Então, não pense que a saúde mental é como outro Rosa falando de câncer de mama. Entendeu? As coisas são bem diferentes. Aí eu queria perguntar mais. Eu só quero conversar com a Alice, viu, Canto? Sim, que Mas ótimo. Cândida ia falar alguma coisa Você aí. ia falar, eu vou deixar, porque depois é. É porque eu queria trazer um ponto que a Alice traz sobre os pais dela, que eu acho que é muito importante, né? Os pais de Alice sempre estiveram ao lado dela para escutá-la, sabe? Isso foi muito forte. E eles mediavam também o diálogo de Alice com a escola. Então, quando a Alice precisava falar mais, quando eles precisavam de ajuda para ajudar ela a falar mais. Então, essa interação, esse diálogo foi muito importante para Uhum, constituir a Alice. A Alice é nossa aluna há muitos anos, né? uhum. E tem uma coisa muito bacana na família de Alice. Eles têm uma relação com a natureza muito forte, sabe? Eu não queria deixar passar isso. Sim. Esse é o momento onde os estudos apontam que tanto para cuidar da saúde mental, como para cuidar do desenvolvimento infantil como um todo, a vida na natureza é realmente transformadora. É importantíssimo. E a Alice viveu muito e vive muito isso. Já morei na natureza. É, já morei na natureza, é lindo demais. Posso falar? gente. É importantíssimo isso. É um fator de mudança, realmente. Né? Porque você sai daquela Valorização, caixinha. né, E você sai daquela caixinha de cidade, né? Exatamente. Do movimento, aquela coisa que sua cabeça fica É. girando. Ai, muito bom. Desde a paz até a interação com cada elemento Com que tem na cada natureza, elemento. sabe? Que as crianças reinventam cada um desses elementos. Então, a cabeça está focada nisso, de transformar um graveto em algo que é brincante, Pronto. sabe? Brincar, É outra é. coisa. É sobre isso, né? Porque na hora que ele tá fazendo aquilo ali, eu fiz demais, gente. Sim. Minha também. mãe tratava a carne, eu pegava aquela carne e dizia, isso aqui é o jantar da formiga, e saía. E eu me lembro de eu fazendo isso. É invenção. Entendeu? Eu tô aqui criando. Se eu tivesse um celular, um iPad com cheio de joguinho, eu tava deitada e não estava usando a Sim. minha cabeça Exatamente. criativa, Criando, né? né? Criando coisas. Exatamente. Alice, como é morar na natureza? Explica isso que você disse com Muito tanto orgulho. bom. Eu morei lá por acho que 1 ano e 8 meses. Lá é o por aí. quê? Um sítio, uma Não, fazenda? É o Capão. É um Capão. lugar. Ai, não é que você morou na Mas também, né, A Alice? natureza. É a Aí natureza. tapa na Que cara de todo lindo. mundo. Maravilhoso. Eu acho que é uma experiência muito boa, porque eu tinha amigas lá. Uhum. Então, tava na pandemia quando eu morei lá, então eu só tinha contato com essas amigas e eu brincava de máscara com elas, mas Uhum. foi um momento muito bom, porque eu pude ficar mais com a natureza, tipo, ser mais livre, assim, poder sair de casa, poder Uhum. brincar com coisas diferentes também. Então, acho que é uma experiência que todo mundo merece passar. Pois é. A liberdade, né? De brincar na rua, de brincar Todo mundo com... merece. Todo mundo merece. É. Agora, então, pais, a gente já ouviu aqui essa natureza espetacular, essa sorte. O Capão é um lugar, nossa, é de uma energia, aquilo ali. Eu amo viver aquilo, adoro, vou muito menos do que gostaria. Mas o proporcionar ao seu filho um lugar para ele ficar, como ela disse, livre, andando, pegando coisas, brincando com outras pessoas é fundamental. Então não adianta você dizer que você tem uma casa linda, dê um computador a ele, ele tá super cheiroso, cheio de roupa, maravilhoso, um brinquedo que vai lá, bate e volta, o brinquedo faz tudo por ele, porque ele fica sentado no controle remoto. Isso mesmo. Então, quando você vê isso, entenda que não somos nós que estamos dizendo que é importante, é ela que está dizendo. E se ela está dizendo, você não está escutando ninguém, escuta ela, pelo menos. Escuta que é tua. Escuta que é tua! E a gente vai ter que criar um negócio aí, um canal para ela fazer, meu pai fica ligado. Você viu que o É, diretor é. já... Eu me prometi, Paula, que eu não vou falar mal do diretor mais. Não é pra E falar não, só todos tô eu faço avisando assim, que ele diretor já deu- chato, ele não é chato. Ah, ele não é chato. Aí eu não tô mais gostando de mim falando isso, então... Não, ele só avisar que ele já infelizmente deu... está chegando, né? Mas antes da gente fazer os nossos... Você vai de novo, viu? Antes de De novo. fazer as nossas finalizações aqui, eu gostaria muito que a Alice falasse para você. Eu tô falando aqui o tempo todo, né? Eu gostaria que a Alice falasse ou desse uma dica, ou ela você pensasse numa coisa, um sufoco, Uhum. uma ajuda, um auxílio. Eu gostaria que ela
falasse. Vai lá, linda. Eu acho que eu vou dar um conselho pra uma situação que eu já passei, que eu não recomendo pra ninguém. Que é a situação da ansiedade. Muito forte, que eu já passei por isso. Eu tenho ansiedade, eu sei mediar a minha ansiedade, mas antes eu não sabia. E eu não tinha muita intimidade pra conversar sobre isso com alguém. É uma coisa que eu me arrependo um pouco, porque eu às vezes deixava as coisas pra mim mesma. Eu não compartilhava com amigas, nem nada do tipo. Então, eu acho que pra quem tá ouvindo isso, eu recomendo passar um tempo com os pais, conversar com as amigas também, tentar fazer algumas atividades pra quem tem ansiedade, porque eu não recomendo pra ninguém o que eu já passei de me fechar e ter ansiedade pra mim mesma, o que foi aumentando. Mas hoje eu sei controlar minha ansiedade e eu não tenho tantos problemas com isso. É isso. Show, Que hein? bom, que Show bom. que ela, ó, subiu, passou o tempo. Uma pergunta rápida para Cândida aqui, dentro do que ela está falando. Cândida, uma criança está com depressão. Chuta aí, por favor, algumas características. A gente falou dos pais, mas eu gostaria que eles Quais são os ouvissem assim, sinais, né? sinais. Então, Que por levante o exemplo, ela alerta. está dizendo que ela estava ansiosa, que era uma ansiedade que ela estava, que isso é uma coisa muito séria, mas que ela estava com isso. Isso é uma espécie de depressão, não é? Ou A não? ansiedade pode levar à depressão, Sim. certo? Então, uma ansiedade não cuidada, uma ansiedade que vira crônica, né? Pode se transformar em depressão. Mas um sujeito que está num processo, ele pode estar afastado dos amigos, dormindo com dificuldade, sem querer ir para a escola, com dificuldade de aceitar convites para ir brincar, querendo voltar sempre para casa, cair as notas, tá indisponível, irritado, repetindo as mesmas brincadeiras, de preferência brincadeiras onde ele está mais encolhido socialmente, onde está mais sozinho, uma irritabilidade grande com os pais. Esses são sintomas. E veja que eles podem também não ser sintomas de ansiedade, mas eles todos juntos É um e de sinalzinho forma de alerta, permanente é importante prestar atenção e pedir ajuda, tá? Não banalizem esses sintomas. Um sujeito deprimido, uma criança deprimida, é muito triste. É muito difícil de lidar, certo? E tá mais comum do que a gente imaginar. Nós temos dados do IBGE muito sérios, Sim. certo? São dados, é Nós concretude. estamos numa vida, essa vida toda que a gente falou, ela leva a muita coisa. Sem que a Exatamente. gente queira, porque eu bati ali nos desavisados, em todo mundo, sim, mas o que eu quero dizer é que a gente também está aprendendo, sabe, Cândida? Exatamente. A gente está aqui com um problema desse, eu fico imaginando o que os pais de Alice viveram quando tiveram de ajudar ela nisso e Isso. que ninguém ajudou eles. Aham. Então, ajudou a quê? Será que o pai de Alice não era ansioso? Uhum. Será que a mãe de Alice não teve depressão? A gente não sabe, porque eles também não sabem, Ninguém porque é. muitas vezes passaram diante. Então, assim, é um aprendizado para todo mundo, mas o que importa saber é que a gente já é adulto e eles são criança. Então, vamos ajudar a eles serem adultos melhores, porque certamente será um adulto difícil. Falei Exatamente. errado, minha costura? Não, de jeito nenhum. Eu acho que tem um destaque aí nessa fala, que é os pais, de fato, não têm repertório para identificar algo que possa estar acontecendo com o filho. Então, esse diálogo com a Isso. escola, o Perfeito. diálogo com o profissional vai ajudar. Não hesite. Isso. Não retarde, né? Isso. Como a Mônica falava, essa questão do câncer de mama, todo o processo. Se você vai logo, você ajuda o seu filho, criança ou adolescente, a não entrar nesse processo que depois é difícil sair. Não é que não sai, não, tá? Sai, fica tudo bem, né? Se não vira uma doença crônica. Mas talvez você Mas nem veja. é difícil, é sofrido, né? Viver isso com uma criança pequena, né? Ou mesmo um adolescente. Tem Muito acontecido bem. muito. Cândida, você já conhece a caixa do Trago Verdades, então eu queria que você tirasse esse papelzinho daqui. Paula, você Tem fez que- algum vem cartão outros. que tem que o quê? Tem que misturar. Ela Tem que adora esse negócio de misturar. misturar. Ninguém sabe Eu qual acho ela que tem quer que misture. misturar. Ela quer que Pra dar misture mais como se fosse um sorte, número. mais- É, como se fosse um número. Mas aí Cândida tá bagunçando. Isso não é Ai, não, Mônica, não era Cândida. essa a intenção. Cada um aqui sabe do seu. Eu quero saber o seguinte: a gente vai deixar a Alice tirar ou não tem nada aqui que a Alice. Não, acho que a Alice ganha só os presentes. Ah, Alice aqui não tem conversa pra você. Paula falou, Paula discriminou você. Não Não, fui eu, não é viu? Foi eu. Não, só... É assim, ó.
Quando não souber o que dizer, não diga nada. Quando não souber o que fazer, faça alguma coisa. Eu queria pegar essa primeira parte. Quando não souber o que dizer, não diga nada. Quando você tem um sujeito que está do seu lado, que você vê sinais de que ele não está bem, sabe aquela coisa de você tem tudo, saia dessa. Isso acaba com uma pessoa que não está bem. É falta de Deus. Ou você pode sair para passear. Olha aí. Gente, isso é muito ruim para uma pessoa que não está bem. Não diga isso a uma pessoa que não tá bem, certo? Diga a ela, percebe que tá difícil pra você, posso te ajudar de alguma forma? Né? Então, essa vem pra segunda parte. Quando você não souber o que fazer, faça alguma coisa, diga, eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Tem algo que eu posso fazer para, de alguma forma, te ajudar a sair disso? Perfeito, você viu que a gente bota pra quebrar, né? Isso aqui eu nem sabia. E a pessoa tem que graças ser a Deus. rápida, Paula, viu, você tá gente? demais, viu? A pessoa tá tem que ser demais. rápida. Ó, Vou devolver pra outra pessoa poder Princesa. pegar. não, devolva não. Não? Devolva não, Nós seu. temos É um meu? parceiro Ah, muito seu. legal que chama Croque Post. Você já comeu? Você Nossa, vai Nossa, amar. minha querida. Eu, se fosse você, botava escondido em algum lugar. Não deixa ninguém na sua Croque casa pegar. Push, ela está com a Vendo? gente desde o primeiro programa. Episódio. Então, ela mandou para você. Um é pelo Dia das Crianças, que é esse daqui. E o outro pela convidada especial que você é. Obrigada. E aqui de Bom ganhar Cândida, presente, né? Oba! aromatizar. Cândida aromatizar. Adoro. Mandou para você. Ela, como sempre, Dá aqui, já sente esse escolhe. cheirinho. O cheiro é Escolhe, espetacular. né? E aí, qual é a fragrância, Opa. qual é a embalagem, porque trago verdades. Aqui Eu é queria tudo especial. agradecer muito a vocês Ai, delícia. duas, porque a gente Obrigada. realmente, eu acho que é só. Tem tanta coisa para ser falada ainda, né? Tanta coisa importante que a gente podia ter tocado no assunto, e a gente vai voltar a falar disso, porque isso é uma Sim. coisa que é muito, muito, muito importante e atual na vida de todo mundo, né? Exatamente. Diariamente a gente vê Eu essas fico situações. muito grata a você. Não só por nos apoiar, assim, porque a gente sente que você gosta do Trago Verdades, que você tá aqui com a gente, que você acha um canal bacana para a gente Ajudar as conversar. E pessoas. eu sou muito feliz, porque isso era um objetivo e pra gente a gente alcançou. Mas, assim, eu agradeço a você pelo que você faz com todo mundo, sabe? A ajuda que você quer. É, Mas porque é importante. muito forte. É muito forte, sabe? Você trazer pra gente uma coisa dessa é especial demais. Porque ela falou, quando eu falei, eu preciso de uma criança assim, Alice. Aí eu, já tirou da caixinha. Foi mesmo, veio. Alice, foi bem rápido. Foi bem É. rápido. Então Obrigada. agradeço a você, a seus pais, todo mundo. Um beijo no Miró. Obrigado, querida. E é isso. Trago Verdades, Outubro Rosa. Muito obrigada.